palavra dele, pode sentar, moça. Eu sempre falo, Senhor, confirma a tua palavra antes, de alguma forma, porque que não seja nada de mim, mas que seja algo que o teu Espírito realmente quer falar com a igreja. E a irmã vem aqui antes de entregar a palavra, ela fala, eu preciso falar, e ela fala isso, foi confirmação, irmãos, da palavra. Porque ela falando aqui, a minha voz embarca, eu choro, a gente teme, e ela falando, as montanhas se derretem diante da presença de Deus. Vocês vão entender que foi confirmação da palavra. Amém? Eu louvo a vida dela, e ela orando aqui, eu lembrei de algo, porque desde sempre, irmãos, eu falo isso, e eu acredito que todo aquele que tem essa oportunidade de estar aqui, que vem com temor, que tem o temor de Deus, eu acredito que a pessoa sempre pede, Senhor, confirma, né? E uma vez eu estava ministrando na escola dominical, eu estava lá no papelão ainda. E eu estava assim, Senhor, parece que as aulas que eu ministro, parece que não flui, ai, não vou mais dar aula, parece que não fala com ninguém, um pouco entra, um pouco sai, ai, eu estava, sabe, desanimando, porque eu queria uma resposta, a gente sempre dá uma resposta, né, assim, de que está fluindo, né, de que está frutificando, de que está gerando algo, né, nos corações. E eu lembro que eu morava lá no papelão e um dia a bandeira foi lá na minha casa. E eu tinha feito essa oração. E a irmã pegou e falou da escola dominical, da palavra. Eu acho que ela nem lembra disso. Mas ela orando lembra, faz muito tempo. Muito tempo mesmo. E aí Deus usou ela e foi a resposta que eu tinha pedido. E hoje ela foi aqui e orando, eu lembrei disso. Então, irmãos, Deus é muito bom. Amém? E vamos para a palavra do Senhor. Amém? Queria que vocês abrissem a palavra de vocês lá em Atos, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha. A gente vai ler o versículo 3, 4, depois a gente vai lá para o versículo 8. Atos 1, 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu esqueci meu óculos também. Só o cego. Vamos lá. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Lá no versículo 8, irmãos. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. No versículo 12, irmãos, diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. No versículo, continuando, 13. Meu Pai, me ajuda, Senhor, porque essa vez... Ai, irmão, ele está chegando 40, Senhor, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Peraí, está embaçando, pastor, está embaralhando. Misericórdia. No 13, vamos lá. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, lá em Atos 2, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 42, do capítulo 2. Eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora vê a Bíblia de vocês aí no capítulo 4, no versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vira mais uma página, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, 6:4: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, segundo dia da campanha, amém, do mês de fevereiro, mês de fevereiro. E o nosso tema é posicionados para superar os obstáculos pela palavra de Deus. Vou repetir: posicionados para superar os obstáculos pela palavra de Deus. Irmãos, posicionados. Olha o tema, posicionados. O que é posicionado? Irmãos, posicionados é colocar em posição, no modo como algo ou alguém está. A maneira como algo ou alguém está posicionado. A irmã Simone está posicionada ali, sentada. É o modo como ela está. Essa é a posição que ela está ali, o que nós estamos vendo com os nossos olhos. Amém? A Bíblia está ali posicionada, que a Bíblia não. Então, o modo como uma pessoa está, como ela se porta, como ela se coloca. E o tema é posicionado. Então, como estamos? Em que posição estamos? Né? Mas a verdade não é em que posição estamos, é em que posição o Senhor quer que estejamos. Porque nós estamos falando de reino espiritual. Amém? E posicionados para quê? Para superar os obstáculos. Amém. O que é um obstáculo? Obstáculo é barreira. Então você tem que estar em determinada posição, você tem que estar espiritualmente como o Senhor te coloca, onde quer que Ele queira que você esteja, você tem que estar do modo que Ele quer que você esteja, você tem que estar para você
como não, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a semana passada foi o primeiro dia, né, de tomarmos algum posicionamento, de recebermos da palavra de Deus alguns posicionamentos, né, para a gente superar, para a gente ir avançando na nossa caminhada cristã. E a irmã Sinária, ela falou algo que eu gosto de anotar, vocês me veem no caderno no culto. O tema da mensagem dela semana passada foi: obedecer é um posicionamento. Quem estava aqui, eu espero em nome de Jesus que se lembre. Né? Ela falou bem lá nesse período de dia, ela falou o tema: obedecer é um posicionamento. Então, o primeiro posicionamento, obedecer. Ela leu João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E hoje, irmãos, o Espírito Santo, olha, eu até queria falar outra coisa, mas o Senhor, Ele está queimando isso no meu coração. Irmãos, desde o primeiro dia da campanha dos 12 dias, quando a gente voltou do nosso recesso. E hoje eu fui orar, mas Senhor, na igreja, não sei se vai aceitar isso, eu vou falar isso aí, ainda mais eu, Senhor, quem sou eu para falar isso? Mas o Senhor falou: você vai falar isso, não fala nada, não vou falar mais nada além disso. E é o que o Espírito Santo, irmãos, tem me colocado, tem me cobrado. E o Espírito Santo falou: pode falar para a minha igreja, porque você não vai falar pela tua palavra, você vai falar pela minha palavra. E se a primeira posição é obedecer, aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, irmãos, o que o Espírito Santo tem queimado, e eu gostaria de passar para vocês, é assim, é um lugar estratégico, onde, sabe, não tem outro lugar para a gente conseguir superar os obstáculos, não tem outra posição, irmão. E esse lugar se chama oração. Ah, não, já ouvi de oração. Eu sei que você já ouviu de oração. Eu sei que você já está cansado de ouvir a pastora falar: vamos orar. Não é 5%, não é 10%, é 5%. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso. Só que, sabe, o Senhor, Ele tem algo a mais nessa oração, que o Senhor tem me incomodado tanto, meus irmãos, e vocês vão entender. Amém? Esse lugar se chama oração, onde a gente deve estar. Amém? A oração é uma posição da qual a gente não deve sair jamais. Jamais. Porque sabe o que o Senhor tem falado todos os dias? No meu ouvido esses dias eu compartilhei com a pastora. E Deus é tão bom que Deus confirmou, irmãos. Vocês sabem que a minha irmã Amanda, ela vem direto nos cultos com a minha mãe. E no dia da campanha ela não veio. Não sei se vocês perceberam, ela não veio os 12 dias da campanha. E quando acabou a campanha, uns 2 dias depois, ela me mandou um vídeo. Ô, irmãos, eu chorei tanto quando ela me mandou aquele vídeo. Eu até compartilhei com a pastora o vídeo. Porque, irmão, só confirmou tudo que o Senhor falou comigo. Tudo que o Senhor falou comigo nesses dias de campanha. Amém? E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Porque o Senhor falou: pode passar para a minha igreja, porque eles precisam disso. Amém? E o Senhor tem falado assim: ó, Adriana, a minha igreja, ela anda de joelhos. A minha igreja anda de joelhos. O Senhor me tem falado isso. E o Senhor está dizendo para você hoje: irmão Carlos, você é igreja minha, você anda de joelhos. Irmã Cleusa, você é igreja minha, você anda de joelhos. Você anda de joelhos. Sabe, o Espírito Santo tem falado assim para mim: Adriana, a minha igreja não anda sentada. Adriana, a minha igreja não anda de pé. Adriana, a minha igreja não anda deitada. Adriana, a minha igreja anda de joelhos. Igreja Sião, a minha igreja anda de joelhos. Essa é a posição. Você já ouviu falar muito em oração. Você ora, eu creio, mas você precisa orar de joelhos. A gente precisa orar de joelhos, porque a gente anda de joelhos. A igreja de Cristo anda de joelhos. Irmãos, a irmã Sinária disse uma coisa que eu também escrevi. Irmãos, em tempos de avivamento, as batalhas são constantes. E são, irmãos. E são. Eu acredito que vocês já leram aqui Atos dos Apóstolos. O que aconteceu quando Cristo foi ser crucificado? A perseguição que se levantou. Amém? O abençoado está aqui. Oh, Jesus. E, irmãos,
de avivamento, as batalhas são constantes e as perseguições, elas são intensas. Foi na vida dos discípulos e na nossa vida não é diferente. Não é diferente, sabe, irmãos? Nós estamos debaixo de uma palavra que é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Irmãos, pega aqui. Vai lá. Vai. Não pode. Vai lá pro seu pai, então, não vai. Segura ele lá. Amém? É bênção, irmãos. Esse é vazio de Deus, viu? Irmãos, então na vida dos discípulos foi de batalha nos tempos de avivamento. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida é a mesma coisa. E nós estamos debaixo de uma palavra, buscando o que? Avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Essa palavra aqui foi dita, isso aqui foi uma palavra lançada. Irmãos, Jesus me deu uma oração feita. O profeta Abacuque, ele estava orando. Ele estava orando. Olha só, ele orou ao ouvir falar do Senhor. Se vocês abrirem lá que a irmã ele leu, em Abacuque 3, fala assim, ó, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Abacuque 3. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Olha o que a irmã Nenê falou aqui. A gente ouve falar de Deus, a gente ouve falar da grandeza de Deus, a gente ouve falar dos feitos de Deus, e olha aqui o profeta, igual a irmã, eu tremi, Senhor. Aleluia. Eu tremi, e ele orou, e ele fez essa oração. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Irmãos, presta atenção. Uma oração feita sentado? Deitado? Não, uma oração feita com temor. Oração feita com tremor. Oração reverente. Porque ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia, ele ouviu falar dos grandes atos do Senhor. E então ele foi orar e ele tremeu. Com grande temor. Aquele homem orou. Amém? E ele falou, na minha Bíblia diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas coisas. Irmãos, no capítulo 1 de Abacuque, olha só, fala assim, ó: até quando gritarei? E aí ele começa, ele está orando. Até quando eu gritarei? Ou até quando eu clamarei? Clamarei, irmãos, ele está orando, ele está clamando, ele está gritando, e ele está falando: até quando, Senhor, eu gritarei? Violência, injustiça, aí ele fala maldade, destruição, lei enfraquecida, impiedade. Irmãos, esse homem está orando pelo povo dele. Olha o que está acontecendo: violência, injustiça, maldade, destruição, lei fraca, lei que não funciona, impiedade. Irmãos, pensa bem, o que tem acontecido nos nossos dias é diferente? Não. Maldade, destruição, injustiça, impiedade, a lei que não funciona, né? Corrupção. Abacuque está clamando, irmãos. Abacuque está clamando. Na minha Bíblia fala: até quando eu gritarei? Deus. Abacuque, ele está orando e ele está gritando. Ele está gritando, irmãos. E a resposta do Senhor vem para ele. Se vocês for ler, não dá tempo da gente ler tudo. Mas vocês vão ver o Senhor falando o que para Abacuque? Eu permiti.
tem ouvido muito nesses dias são os remanescentes, os poucos que sobraram. Né? São os poucos que sobraram. Irmãos, diante dessa resposta, o que Abacuque faz? Já que o Senhor está permitindo, parei de orar. Não. Olha só no capítulo 2, no versículo 1. Posicionamento. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela. Aleluia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei na minha queixa. Ou seja, eu não vou sair da posição. A minha posição é orando. Eu vou continuar gritando, Senhor. Eu sei que o Senhor está permitindo, mas eu vou continuar clamando. Eu vou continuar orando. Eu não vou sair do posto de sentinela. Eu não vou sair da minha posição. Se é para gritar, eu vou gritar. Se é para orar, eu vou orar. É posição. É essa posição, irmãos. É a posição. Segundo dia da campanha. Primeiro, obediência. Segundo, posição. Oração. Clamor. Não sai dessa posição. Jamais. Jamais. Amém? Então, irmãos, veja bem. Ele não sai da posição de oração, irmão. Não importa. Deus falou, eu que permiti. Eu que mandei. Eu não vou sair, Senhor, enquanto o Senhor me responder. É igual Jacó, não larga, só te larga, né? Depois te dá a minha bênção. Né? Eu não vou sair daqui. Essa é a posição que o Senhor me colocou. Não vou sair. Amém, irmãos? Então, o Senhor vem e responde, né? Abacuque não sai da posição e o Senhor vem e responde de novo para ele. Primeiro o Senhor respondeu, eu que estou permitindo, eu estou mandando, pode ler depois lá no capítulo 1 de Abacuque. Eu estou mandando e no capítulo 2 o Senhor fala, então, escreve aí, em tábuas bem grandes, a resposta do Senhor que você quer. Escreve em tábuas bem grandes, de modo que aquele que passar veja. Né? E aí o Senhor vem e fala, no capítulo 2, então o Senhor lhe respondeu, versículo 2, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ele certamente virá e não se atrasará. Versículo 4, escreva, o ímpio, ó a resposta. Primeiro o Senhor falou, eu permiti a impiedade. Depois o Senhor responde, o homem que não desistiu. O ímpio está envanecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela fidelidade.
facilidade. Olha que oração. Me fala uma coisa. É sério essa pergunta. Me fala não. Fala para você mesmo. Me fala não. Qual que foi a última vez que você orou? Que a nossa posição é orar. Qual que foi a última vez que você orou e o seu íntimo estremeceu? Porque é por isso que eu falei, irmãos, a gente está cansado de ouvir falar de oração. Mas hoje é o posicionamento na oração. Como a gente se comporta na oração. Meu Deus. Como está a nossa oração? Porque, irmãos, olha a oração desse homem. No começo ele fala, eu ouvi falar dos teus feitos e tremi. Aviva, ó Senhor. Ele está orando, Senhor, eu estou tremendo. Aviva, ó Senhor. E aqui, irmão, chegando para o final da oração, final do livro de Abacuque, ele continua orando e ele fala, Senhor, meu íntimo estremeceu. Qual foi a última vez que você, em oração, seu íntimo estremeceu? Qual que foi a última vez que em oração seus lábios tremeram? Qual que foi a última vez que você sentiu seus ossos desfalecendo? Qual que foi a última vez que suas pernas tremeram diante de Deus? Porque a palavra do Senhor fala, e a Maria pronunciou aqui, que diante dele até os montes derretem. Qual a última vez que você orou e você se derreteu? Aleluia. Porque, irmãos, orar. Aí o pessoal fala assim, a gente fica só uma coisa tão banal que o pessoal, irmãos, orar é falar com Deus. Aí a pessoa levanta do jeito que está, nem levanta da cama, Jesus, obrigado, mais um dia, já falei com Deus. Né? Aí vai almoçar, passa o dia inteiro, nem fala com Deus, vai dormir, já hora deitada, Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela salvação, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Falei com Deus. Então eu já orei. Então a oração ficou algo muito banal. E irmãos, a gente não pode banalizar essa posição. Deus. Aleluia. A gente não pode banalizar. Está muito banalizado, irmãos, a oração. Está muito de qualquer jeito. E a oração não pode ser de qualquer jeito. A posição é essa. Orar com temor, tremor, reverência. Irmãos, a perna tem que tremer. Irmãos. Aleluia. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui. Irmãos, tem vezes que eu olho e eu sinto, parece que eu sinto choque no corpo. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Sabe quando você toma um choque? Você já tomou um choque de 6,20? No chuveiro. Porque o chuveiro é forte. Sabe quando dá um trampo assim no corpo? Eu não sei se vocês já sentiram, né? Porque Deus também tem seu jeito de tratar com cada um. Mas eu já senti isso em oração. Sabe? Você já sentiu? Sabe? O seu corpo tremer? Sabe? Você já se sentiu derretido? Como a palavra fala, os montes se derretem. Você já se sentiu derretido? Diante da presença do Senhor em oração? Como tem sido a nossa oração? Pai. Como tem sido, irmãos? Né? A nossa oração. Oh, meus irmãos. É isso, sabe? O Espírito Santo ele tem queimado muito isso no meu coração. Sabe? E eu até comentei com a pastora. Sabe, irmãos? Desde o primeiro dia da campanha. No primeiro dia da campanha, dos 12 dias, eu vou falar um negócio para vocês. O João Pedro, esse meu filho, ele é uma bênção por Deus. Eu compartilhei com a pastora, eu vou compartilhar com vocês. Ó, o João Pedro, o João você fica ali no pai, né? Ele quer pegar ceia. Irmãos, ele é uma criança abençoada, cheia de vida. Amém? Declara toda vez que ele subir lá na vida dele. A vida de Deus na vida dele, porque a vida de Deus é vida plena, isso é milagre de Deus. Só que tem hora que a gente cai, volta para nós, a gente volta para a terra, e aí dá um estado de nervo, irmãos. E aí, teve um dia que ele subiu aqui, no primeiro dia da campanha, e ele estava aqui assim, e assim, que ele pode subir aqui e fazer graça, vocês vão perceber. Mas, irmãos, a gente acha que é graça. E eu vim, peguei ele, irmãos, com o nervo aqui, ó. Eu peguei ele e falei, você vai lá no fundo, você vai apanhar. Falei no ouvido dele, você vai apanhar. Irmãos, antes de chegar lá no fundo, o Espírito Santo falou, você não vai bater nele. O Espírito Santo falou para mim, você não vai bater nele. Quem é você para pedir ele de subir no altar?
Cheguei lá no fundo, pro João. Já quebrei, né? O Espírito Santo já me quebrou. Aí, sentei ele na pia. O Espírito Santo falou, conversa com ele. Aí sentei ele na pia, ali no fundo, que daí ficou na minha altura. Aí eu falei, João, o que você estava fazendo lá em cima do altar? Aí eu estava assim, e eu, e o que é isso? É a arma. E eu, mas João, para que você estava fazendo isso lá no altar? Para que você estava com essa arma lá no altar? Para matar o diabo. Ele falou isso para matar o diabo. O Espírito Santo na hora foi me dando uma sabedoria, um entendimento. Eu falei, sabe, João, escuta bem o que a minha vai te falar. João, essa arma, ela não mata o diabo. Aprende, filho. Essa arma não mata o diabo. Né? Já tinha voltado para o Espírito, viu, irmão? Já tinha voltado para o Espírito. João, essa arma não mata o diabo. Ô, João, tem duas armas, João, que matam o diabo. Mata o diabo e todos os demônios que tiver com ele. É, mãe? É. Duas armas, João. Jejum e oração. Essa é a arma, João, para você matar o diabo. Essa aqui você não precisa usar, filho. Você usa jejum e oração. Repete comigo, João. Jejum e oração. Repete comigo, João, a arma que mata o diabo. Jejum e oração. Amém. Glória a Deus. Fomos para casa. Irmão, chegou em casa. O Senhor me deu uma palavra. Lá em Lucas, capítulo 18. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Em Lucas, capítulo 18. No versículo 15. Lucas 18, 15. Diz assim, ó. O povo também estava trazendo criancinhas, igual o João, irmãos. Vocês acham que na época de Jesus as criancinhas eram tudo bonitinho e santinho? Não tinha comportamento de criança? Hein? Tinha, só por quê? Só porque acho que tinha um Joãozinho lá no meio. Porque, olha só o que está escrito. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido as crianças. Aí, vamos supor que era eu lá na época de Jesus. Os discípulos não traz o João não, Adriano. O João sobe lá na tarde, o João pinta e borda, o João faz arminha. Não pode, Adriano. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as criancinhas, irmãos. Olha só no versículo 16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Irmão, Jesus falou para mim: Adriana, não impede o seu filho de ir na igreja. Adriana, não impede o seu filho de subir no altar. Adriana, não impede o seu filho de ir lá na frente. O Senhor falou isso para mim, irmãos, essa palavra aqui, aquele culto que o Espírito, eu fui para cá e queria bater no menino, e ali o Senhor já me quebrou, me pegou para emenda, eu já voltei com o Espírito, e antes de dormir o Senhor me deu essa palavra, sabe, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Quem aqui naquele culto estava pensando que tinha que derrotar o diabo de alguma forma? O João estava. Mesmo com a bagunça dele, sem ninguém entender. Mas o Espírito Santo me falou, ele estava, porque ele falou que aquela arma era para matar o diabo. Será que a gente estava percebido? Será que a gente estava atento com o nosso diabo? A gente sabe que nós estamos na igreja, não, o diabo pode entrar. Eu preciso estar atento, porque eu preciso matar o diabo. Se ele tivesse, ele entrar por aqui. Olha só, irmãos, é forte. É forte. Então, irmãos, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Às vezes as crianças na bagunça deles, quebrando lá, só pelo sangue cordeiro. Mas, irmãos, no mundo espiritual e na inocência deles, eu creio que Deus mostra as coisas para eles. Né? A gente tem que lembrar que eles são crianças, eles não vão conseguir ficar aqui uma hora nem parados. Mas Deus usa os nossos filhos, Deus usa as nossas crianças, Deus nos ensina, irmão, a
E aí o Senhor me deu essa. Falei, amém, glória a Deus. Deus já falou comigo no primeiro dia da campanha e foi tremendo. E foi forte. E aí, irmãos, do segundo dia em diante, eu não sei se vocês perceberam, o João, em toda a bagunça dele, por várias vezes, irmãos, ele veio aqui e ele se prostrou, com o rosto no chão, com a cara no pó. Às vezes ele vem quebrando, às vezes ele vem pulando, mas ele chega aqui, ele se prostra com a cara no pó. Por várias vezes ele subiu aqui em cima do seu carro, e às vezes ele está aqui atrás, então a pessoa está aqui pregando, e quem está aí não está vendo. Mas na hora do louvor mesmo, no segundo dia da campanha, que a Bia veio no culto, a Bia estava aqui em pé, antes dela se ajoelhar, o menino estava ali. Deus. Aleluia. Pai, dá-nos esse coração. Entendeu? No dia que a irmã estava dirigindo o culto, ele, mãe, eu vou lá orar. E ele colocou a mão aqui na irmã dele para trás. E assim, irmão, é 30 segundos. É 2 minutos, é 1 minuto. Mas, irmãos, ele vem. Ele faz o que muitos não fazem. É verdade. O que muitos não fazem. E, irmãos, ele veio no dia do pastor Carlos. No dia que a pastora estava ministrando no lugar da pastora que não veio. Ele não ficou orando. Mas, irmãos, ele ficou aqui, ó. Eu acho que bem, quase uns 5 minutos. Vê lá no vídeo. Depois que está no Facebook. E ele, a pastora ali não ficou atrás do ele ficou aqui do lado do pastor, ó. Ele estava assim só. E o Espírito Santo é intercessão. Que muitos intercessores não estão intercedendo, o garoto vai facilitar. Amém. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque são sinais de qual a postura que a gente deve ter, a gente não tem. E o Senhor foi falando, Adriano, isso é sinal. Isso é sinal porque a gente olha para a criança bagunceira, a gente está esperando Deus falar de várias formas. E Deus ensinando através da criança. E o Senhor não passa da minha igreja, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero. Irmãos, por vários dias. No dia que foi aniversário do pastor Peterson, a pastora chamou o pastor para orar. Mãe, eu vou lá orar por ele. Posso? Vai. E a pastora está aqui orando. E ele veio. E ele pegou na perna, e ele pegou aqui atrás. Daqui a pouco ele subiu aqui, e ele tentando pegar a mão do Peterson, e ele não conseguiu. Mas, irmãos, naquela hora ali, eu vi, irmãos, uma fumaça descendo e envolvendo. Pastor Peterson. Envolvendo o pastor Peterson. Glória a Deus. E a hora que a gente desceu aqui do louvor, eu falei com o Peterson. E depois o Peterson testemunhou e ele falou, Drica, essa é a forma que sempre Deus se manifesta para mim. Eu vejo sempre assim uma fumaça no meio da igreja. Então essa é a forma que Deus se manifesta e se declara para mim de que Ele está presente. Ele falou, falando isso para edificar a tua fé. Aí eu falei, e agora eu estou falando isso para vocês, irmão, para edificar a fé dos irmãos da igreja e para falar para os irmãos que é sinal, irmão. É sinal, oração referente, irmãos. Sabe, é isso que Deus quer. A gente posiciona. Sabe, irmãos, não é qualquer oração que o Senhor quer da gente. Eu hoje fui. Queria até passar um vídeo para vocês. Tem vários versículos na Bíblia, irmãos. Ó, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre orar se prostrar. Porque o Senhor não quer. Irmãos, me perdoe dizer. Sabe, mas em todos esses dias, quando eu vi o meu filho orando ajoelhado aqui, o Senhor dizia, a minha igreja anda de joelho. É assim que eu quero a minha igreja orando. É assim que eu quero a minha igreja orando. E eu cheguei a falar com a pastora. E eu falei, pastora, é triste a gente estar numa campanha que quando chega a hora de fazer o clamor, me perdoa, irmãos, mas sabe, em nome de Jesus, receba, eu não estou aqui, sabe, para dar ordem para ninguém. Eu não estou aqui, sabe, para querer ser melhor, ou querer dizer o que vocês têm que fazer. Não, reflitam, receba a palavra do Senhor. E se vocês acharem que é da parte de Deus, olha, pede direção ao Espírito Santo, mas pensem bem comigo. Eu falei para a pastora, eu não me conformo, sabe? O dirigente chegar lá na hora do culto, irmãos, agora a gente vai fazer um clamor.
dias, pelos meses. Sabe? Olha da forma que você se sentir melhor. Irmãos, a forma que a gente se sentir melhor é deitado, né? Lá na nossa casa. Aí, irmãos, você deixa a igreja tão à vontade para fazer uma oração tão banalizada que aí você está aí orando, você abre os seus olhos, você ora para a igreja está de qualquer jeito aí. A igreja nem está orando, tem uns que está no WhatsApp, tem uns que está sentado dormindo, olhando, esperando a hora que o pastor vai terminar o namoro aqui. Entendeu? Então, irmãos, eu sei que a gente fala com Deus, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a igreja dele de joelhos. De joelhos. Irmãos, pensa bem. É igual eu falei, vocês acham que a Habacuque estava orando de sentinela dele, tá? Eu li aqui para vocês em Atos, quando o Senhor, Jesus, ele falou, fiquem em Jerusalém, a gente está buscando avivamento. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra vai falar que Pedro voltou com os discípulos e mais ou menos 120 pessoas. E eles ficaram ali reunidos, orando, buscando, esperando vir esse avivamento, esperando vir esse revestimento. Irmãos, Pedro que se levanta na igreja para falar com o povo. Responde para mim, responde para você nesse. Você crê que Pedro chegou para aquelas 120 pessoas e falou assim, irmãos, o Senhor subiu, agora a gente vai ficar aqui, que o Senhor pediu para a gente ficar orando até a gente se revestir. Vamos orar. Vocês podem orar da maneira que vocês se sentirem melhor. Vocês creem que Pedro falou isso para a igreja? Irmãos, ora sentado, ora em pé, ora ajoelhado, ora como vocês, ora na vontade, irmãos. Que Deus está realmente, irmãos, Deus está ouvindo, mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que aquele que conhece verdadeiramente a Deus, quando ele vai orar, e seja qual a oração for, ele se prostra, ele se curva, ele ora, ele é reverente. Ele é reverente. Ele é reverente. Ô, irmãos, lê, olha, eu marquei, não vai dar tempo de eu ler, mas ó, lê Salmo 95, 6 a 11. Lê Salmo 138, 12. Voltado para o teu santo templo, me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Segunda Crônica 6, 13, quando foi dedicar o templo, Salomão se prostra diante de todo o povo. Irmãos, leiam Ezequiel 11, 13, levitas, sacerdotes, prostrados em oração. Lê Daniel, irmão, Daniel 6. Não fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Fala, Daniel orava e se ajoelhava 3 vezes ao dia. Ele orava e se ajoelhava 3 vezes ao dia. Ajoelhava. Ele não orava de qualquer jeito. Ele não orava igual a gente ora. Ele não, sabe, banalizava a oração. Ele não banalizava o momento com Deus igual a gente banaliza. Glória a Deus. Ele não fazia isso. E por isso ele tinha um espírito excelente. Ó, irmãos, orar do jeito que a gente ora, a gente pode dizer que a gente tem um espírito excelente? Não! Mateus 26, 36 a 39. Jesus vai para o Getsemane orar, ele e alguns discípulos. Alguns discípulos ficam um pouco mais para orar. Jesus chama os 3, Pedro, Tiago e João. Vamos ali um pouco mais ali orar comigo. Lê lá, fala que Jesus foi orar e Jesus se ajoelhou. Deus. Daqui a pouco ele pega, olha, os 3 estão dormindo. Nossa, mas vocês não puderam orar comigo? É isso, irmãos. É isso que o Senhor quer da igreja. Não é qualquer oração, não. Porque qualquer oração, qualquer um faz, irmãos. Até o ímpio faz. Obrigado, meu Deus. Mais um dia o Senhor me deu. Até quem não conhece a Deus fala, acorda de manhã, acordei, graças a Deus. Né? Até quem não é crente faz isso. Obrigado, meu Deus. Mais um dia de vida. Né? Lê Romanos 14, 11, irmãos. Lê Atos 20 e 36. Isso são só alguns. A Bíblia toda, todo momento de oração, ele se ajoelhava, e se prostrava, e se curvava. Ai, Madrinha, mas Deus ouve minha oração sentada. Ouve. Mas o que a Bíblia nos ensina é se ajoelhar. É se ajoelhar.
Então a posição é essa. Ajoelhar. Temente, reverente, criando, irmãos. Teve dia da campanha que eu não conseguia colocar os meus joelhos no chão. Eu estou com o meu pé ruim. Eu tomei um tombo no meu pé, descobri que está desligado. Não tem pão. Tinha dias que eu ia me ajoelhar, eu não conseguia. Eu estava em pé. Eu estava sentada. Mas, irmãos, jamais distante de Deus. Irmãos, quando os nossos joelhos físicos, porque a gente está tomado pela carnalidade, pela imortalidade, não alcançam, não aguenta mais, o nosso coração derrete, irmão. Aleluia. O nosso coração se prostra, a gente não tem o jeito que a gente fica não aqui na igreja. Então, irmãos, a palavra do Senhor é essa. Amém. Amém, pastor? Amém. Ele é cuidar comigo. Amém. Mas é isso, irmãos. Sabe? Oração reverente. Glória a Semente, Deus. não mais tempo. Aleluia. Amém? Amém. Depois eu vou pedir para pastor pôr o vídeo lá. E depois desses dias que o Senhor me deu sinais através do meu filho, a minha irmã me mandou esse vídeo, irmãos, que foi a revelação que Deus deu a uma mulher que faz parte de um grupo grande de intercessão conhecida aí, e falando sobre a oração. E depois que eu tinha ministrado essas coisas sobre a minha vida, a minha irmã me manda esse vídeo, sabe? E eu falei, glória a Deus, porque a gente está na fiação, né, pastor? A gente tem visto, ó, que maravilha que a gente viu esses dias aí, o avivamento lá nos Estados Unidos. Então a gente está na fiação, sabe? E aí você recebe um vídeo confirmando tudo que Deus tem falado com você na campanha, sabe? Uma coisa que você não viu e Deus falando. Então eu falo, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Sabe? Abre os ouvidos. Ouça o que o Espírito diz da igreja. Não banalize a oração. A posição é essa, oração reverente, oração de joelho. A igreja anda de joelhos. Mateus, a senhora anda de joelhos. Gabriel, você anda de joelhos. Van, você anda de joelhos. Aleluia. Felipe, João, você anda de joelhos. Bia, você anda de joelhos. Sinária, tio Carlos, Simone, pastor, irmã, irmão Marcelo, lá embaixo, olhando os carros. A gente anda de joelhos. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu vou deixar a pastora orar. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus é bom, maravilhoso, né? É dessa forma mesmo, meus queridos. Amém. A oração com reverência. A oração é se prostrando diante do Senhor. E eu achei interessante porque eu às vezes vejo algo na igreja e eu nem comento, né? Mas durante as orações que nós postamos no clamor, eu tive muitas orações de sair daqui e andar no meio da igreja. Porque eu tenho a mania de orar com o olho fechado, mas no dia do clamor, teve muitas vezes que eu abri o olho e tinha pessoa sentada conversando com a outra na hora da oração. Então, quer dizer, eu não estava orando, né? Não é nem porque não estava sentada. Aí que eu fiz? Eu comecei a andar no meio da igreja. Aí conforme eu estava andando, e tinha uns de joelho do lado do outro, cochichando com o outro, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou orar no meio da igreja, e passando mesmo, e falando, e olhando. Aí as pessoas viam que eu estava falando, que eu estava orando, que eu estava vendo. Aí começaram a fechar os olhos e orar. Então tudo isso, irmãos, é falta mesmo de reverência, né? Porque tem um segredo da Gabriela esqueceu em tudo isso, né? Que ela falou. Quando você dobra o teu joelho para orar, a Bíblia diz que o céu para. Olha só, irmão, que tremendo. A Bíblia diz que Deus para ouvir a tua oração. Não é? Então Deus fala, silêncio agora. Né? Meus servos estão orando. E depois que ele ouve, ele fala assim, quando ele começa a ouvir a nossa oração, ele manda os anjos, com incensários de ouro, com taças de ouro. Ele fala, desce e recebe a oração e as lágrimas dos meus servos. E eles sobem com as nossas orações, está lá no livro de Apocalipse, e leva para Deus como um cheiro suave. As nossas orações diante de Deus têm cheiro suave nas narinas de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Então é como ela diz, não dá para ficar sem orar, não dá para orar de qualquer jeito, né? E não dá para a gente, irmãos, é verdade, não deixar de reverenciar a majestade de Deus, porque o Senhor para ouvir a tua oração. Seja de madrugada, seja durante o dia, seja de manhã, seja de noite. Então o Senhor, Ele quer mesmo nos ouvir orando.
oramos, o Senhor, Ele nos envia a resposta. E aquele que ora, a vida dele é diferente. Não só, eu não digo que não vai ter luta, não vai ter prova, mas quando você distingue a homem de oração, a mulher de oração, por causa do fruto, a vida é diferente. Amém, irmãos? A vida é diferente. A pessoa, sabe, irmãos, ela tem mais características de Cristo. A pessoa é mais trabalhável, ela é mais moldável, né? Ela tem um coração igual de Jesus. Por quê? De tanto estar na presença de Deus orando, ela é a primeira pessoa a ser transformada, né? A ser transformada. Então, que nós possamos mesmo buscar o avivamento, né? Nessa vida de oração, pedir para o Senhor. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos apresentar a nossa vida. Eu não sei o quanto tempo você ora, eu não sei como você ora, mas hoje a palavra pediu para que nós venhamos nos posicionar mais com reverência, temor na presença de Deus, amém? Para que haja esse avivamento na nossa vida, na vida daqueles a quem nós estamos intercedendo. Às vezes você não tem o hábito de orar, põe para despertar, amém? Põe lá o seu celular no momento que você pode, dobra os joelhos, ore, fale com Deus, reveste a sua vida e depois fica, de vigia, fica na posição para receber, amém, a resposta de Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado. Nós agradecemos, Senhor, a Ti por essa palavra, porque essa palavra, meu Deus, nos traz, meu Deus, despertamento. Cada dia desse mês, Senhor, o Senhor tem usado Teus filhos, Senhor, para falar conosco, para, meu Deus, nos ensinar. Pai querido, aleluia, na terça passada o Senhor nos falou sobre a obediência, Senhor, que nós venhamos obedecer, meu Deus, tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que a Bíblia, meu Deus querido, nos direciona, que nós venhamos, meu Deus querido, procurar a fazer. E hoje, meu Deus, uma das áreas, meu Pai amado, aleluia, a qual, Senhor, é tão necessária, Senhor, é a nossa oração. Que nós venhamos, meu Pai, nos prostrar com reverência, meu Deus querido, posicionados, meu Deus, diante desse Deus que ouve e responde, diante desse Deus que para o céu para nos ouvir, diante, meu Deus querido, desse Deus que envia os seus anjos, Senhor, para acolher as nossas orações, para acolher as nossas lágrimas, Senhor, as orações do santo, elas sobem como incenso a Deus, a presença de Deus, ao trono de Deus, Senhor, que nós queremos orar com confiança, orar, meu Deus, com esse coração, Senhor, coração quebrantado, coração, meu Deus querido, a qual, meu Deus, reconhece a Tua majestade, a Tua grandeza, sabendo, meu Deus, que nada é impossível para o Senhor. Nós devemos já, meu Pai, nos colocar, sabendo, meu Deus querido, que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, meu Deus, acende, aviva, Senhor, a nossa vida de oração, a vida de oração da igreja Sião. Alcance os teus irmãos, os que aqui estão, os que não estão, que o Senhor alcance as crianças, os jovens, os irmãos, as irmãs, obreiros, meu Deus, ministros da casa do Senhor, sejam, meu Deus, avivados, Senhor, a uma vida de oração constante, com temor, dedicação, com fé, meu Deus, com reverência ao Senhor, sabendo que o Senhor, meu Deus, é aquele, meu Deus amado, aleluia, que se inclina para ouvir, meu Deus, os fiéis da terra. Quantas respostas de oração, Senhor, quantos milagres, quantas provisões, quanta proteção, quanto livramento, quanta direção o Senhor já tem nos dado através da oração. Que essa comunhão, meu Deus, se estende cada dia mais, que nós venhamos ser mudados, transformados através da oração, Senhor, que nós venhamos clamar a esse Deus, render graça, dando, meu Deus amado, louvor ao teu santo nome, orando sem cessar, meu Deus, com o coração grato diante da presença de Deus. Abençoa, meu Deus, que essa palavra nos motive, nos incentive a orar, meu Deus amado, de uma maneira mais profunda, Senhor, na presença de Deus, para que estarmos preparados, para que no dia da adversidade ela não venha nos vencer, para que no dia das dificuldades elas não venham nos paralisar, mas que nós venhamos estar fortalecidos
Jesus Cristo, para ter vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Reforçando mais uma vez, amanhã 2 horas nós teremos oração na igreja. Amém? As consagrações das irmãs. Venha orar, vamos buscar a Deus. Amém, queridos? Nós também teremos no sábado nosso acampamento. É para você, mãe, pai, amém? Divulga, convida, venha, né? Até hoje de manhã tinha 28 pessoas, amém? Então nós vamos fazer sim, mas se tiver mais pessoas, melhor, né? Amém? Não fique em casa, venha, participe, né? Tira um dia, não é verdade? Assim, junto com a família se reunida num sábado de muita, como diz, brincadeira, diversão, mas tudo na presença de Deus com muita reverência. Amém, queridos? E no domingo, nosso culto para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, querido Deus. Nós oramos, Senhor, e abençoamos o seu povo. Leva-os de volta para casa, cuidados e abençoados pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus os abençoe, não somente com a questão, mas aqueles também que assistiram pela live, aqueles que ouvirão essa palavra depois e aqueles que não puderam ver. Cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Assim eu os despeço, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.